Olha só, né, pessoal? Conforme a CPI que investiga as ONGs que operam lá na Amazônia, que tá rolando lá no Congresso Nacional, né? Conforme essa CPI avança, vai mais fundo em suas investigações, mais coisas interessantes aí são descobertas. A coisa da vez aqui é o seguinte, né? O senhor Virgílio Maurício Viana, que é um superintendente da ONG Fundação Amazônia Sustentável, não quis divulgar o salário dele aí durante o depoimento que ele prestou à CPI que está tratando desse tema lá no Congresso Nacional, né? Por que ele não quis contar o seu salário? Bem, ele tem o direito, imagino, de não revelar os seus ganhos, mas a verdade é que essa ONG, de forma específica aí, gasta 13 milhões de reais só com pagamento de pessoal, né? Olha só que coisa interessante. Será que essas organizações, no final das contas, servem apenas para pagar poupudos salários para os seus membros, especialmente os de escalão mais alto? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, então, trazer esse tema da CPI da Amazônia e das ONGs que atuam na Amazônia, porque isso está esquecido, né? Tem muito assunto de joia de Bolsonaro, delação premiada de não sei quem, mas a mídia esquece de tratar desse tema aqui, que é muito interessante, muito importante, e o principal de tudo, ele está na raiz da questão ambiental, dos movimentos ambientalistas, e por isso ele é tão importante, ele é de suma importância para o Brasil e para tantos outros países aqui da região amazônica, não é? Antes de prosseguirmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Então, o que foi apurado aí nos documentos dessa CPI? Essa ONG, a Fundação Amazônia Sustentável, ela gasta 13 milhões de reais, gastou no ano passado, 2022, 13 milhões de reais com 143 funcionários. Então, se você fizer uma conta, uma média disso aí, você vai ver que dá mais ou menos aí 90 mil reais por funcionário. Claro que tem o baixo escalão que deve receber pouco, deve ter gente voluntária que não está nessa lista aqui e tudo mais, mas certamente tem gente recebendo muita grana. 90 mil reais por ano deve dar mais ou menos aí 7, 8 mil reais por mês em média, mas certamente tem gente que recebe bem menos e gente do topo que recebe muito mais, né? Então esse cara aí, o Virgílio Maurício Viana, foi questionado na CPI em determinado momento a respeito do salário, ele não quis responder, então Márcio Bittar, né, que é relator da CPI, perguntou se os rendimentos dele chegavam a 100 mil reais no ano, né? Então o superintendente negou, falou que não chega, isso aqui não tem esse valor, né? Então, de qualquer forma, ele se comprometeu a posteriormente enviar o contra-cheque para ser analisado pela CPI e também dar assim informações da folha de pagamento aí da empresa, da associação e da ONG e tudo mais, principalmente a questão dos diretores, quanto que eles ganham. A verdade é que essa esse fundo aí, Amazônia Livre, como é que é? Fundação Amazônia Sustentável aí, esse recebeu 400 milhões de reais ao longo de 15 anos. Cara, para pensar essa grana aqui, o quanto de árvores não poderiam ser plantadas com isso aí, quantos lotes na Amazônia não poderiam ser comprados para serem destinados à preservação ambiental. O que está sendo gasto aí, como esse dinheiro está sendo gasto, quais são os interesses dessa fundação, o que essa ONG está realizando, quais projetos, como ela está destinando aí a utilização desses 400 milhões de reais. É muita grana, meu amigo. Mesmo sendo 15 anos, é muito dinheiro. E aí pode ser, né, levanta-se a suspeita então, de que na verdade essas ONGs servem mais para pagar salários do que para salvar a Amazônia ou fazer qualquer coisa útil desse tipo aí, né? E aí é claro que a ONG recebe recursos do Fundo Amazônia, a gente sabe a bagunça que é esse negócio do Fundo Amazônia, a farra que é. Trouxe um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás falando lá, inclusive que a Marina Silva tem algum grau de suspeição nisso, porque ela participa lá do comitê gestor, curador desse Fundo Amazônia, que recebe doações diversas aí, internacionais e tudo mais. Isso é gerido por esse comitê que é estatal e é direcionado para instituições, para organizações e tudo mais que supostamente preservam ou ajudam a preservar o meio ambiente, a floresta amazônica. E uma dessas instituições tinha a Marina Silva como sua conselheira, diretora, alguma coisa assim, o que claramente é um conflito de interesses, né? Então o Fundo Amazônia é uma grande farra, é uma grande bagunça aí, onde grana
preta, grana assim considerável é arrecadada e distribuída entre umas ONGs muito afortunadas, né? Então o Plínio Valério lá, o presidente da CPI, que é esse senhor aqui que aparece na foto, né? Ele perguntou o seguinte aqui a respeito do gasto aí dos recursos, né? Ele perguntou aí, então, se essa Fundação Amazônia aí recebeu valores, né? De fato, ela recebeu sim entre 2016 e 2018, 50 milhões de reais aí foram captados, e ele perguntou então o que essa organização, essa fundação fez com essa grana toda, e o cara lá não soube explicar, não soube dizer, né? Inclusive, não foi informado para o portal Transparência o destino desses recursos aí obtidos junto ao Fundo Amazônia. Então, claro que tem alguma coisa estranha nessa história aí, pelo menos não está bem explicada, né? Tem detalhes que precisam ser fornecidos aí à CPI, afinal de contas, é um dinheiro que é gerido pelo governo federal, foi entregue para essa instituição para que ela supostamente faça trabalhos aí relacionados à preservação ambiental. A grande questão, o grande ponto é o seguinte, né? Que sempre vale para esse tipo de coisa, para essas ONGs, para essas organizações e todo esse interesse ambientalista que existe. Isso é uma máquina, uma indústria de gerar dinheiro e pagar salários para pessoas aí engajadas. O que leva esses indivíduos a ficarem fazendo todas essas campanhas e projetos e tudo mais que não levam a lugar nenhum no final das contas, não preservam floresta nenhuma, são mais aí campanhas de marketing do que efetivamente projetos com capacidade de preservar o meio ambiente, os rios, as florestas, a biodiversidade da Amazônia e de outros biomas, né? Então esse pessoal não está interessado nesse tipo de coisa, eles estão interessados mais em fazer a coisa girar. O ambientalismo não é um meio para se chegar ao fim, que é a preservação do meio ambiente. O ambientalismo é ele em si um fim. Então, ele é o fim em si próprio, é o que garante o sustento dessas pessoas no final das contas, a boa vida que elas têm, né? Se os problemas da Amazônia fossem resolvidos, então elas não teriam mais o que fazer, teriam que trabalhar de verdade, procurar algo para fazer. E o que mais nos assusta e nos faz pensar, claro, né, sem dúvidas, é a questão de até que ponto chega o financiamento dessas instituições, especialmente grana vinda de fora. Será que quem manda esse dinheiro para cá está sendo enganado, achando que está sendo bem empregado em ONGs, em instituições, em fundações? E, na verdade, isso aí está sendo gasto para pagar a folha de pagamento, fazer aí o pagamento da mão de obra do pessoal, diretores, conselheiros, coordenadores, enfim? Ou será que eles já sabem que esse pessoal faz um barulho, atinge uma pauta ambientalista e que eles estão sendo remunerados justamente para isso, para levar o nome de ONG, levar o nome de organização que luta contra a destruição do meio ambiente, quando na verdade eles são apenas assim agitadores ambientais com uma pauta aí de internacionalização da Amazônia, por exemplo, enfraquecimento da soberania brasileira nessa região, enfim, estou apenas aqui conjecturando, mas o fato é que todo esse cenário de falta de transparência nas ONGs nos chama a atenção, realmente parece ter algo aí errado que não está muito certo, parece que tem algo escondido nessa história que precisa sim ter um pouco mais de atenção e ser trazido à luz do dia para que nós de fato entendamos esse movimento ambientalista como ele realmente é. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.